Muito bom dia a todos. Hoje é quarta-feira e como já há alguns meses, nesse dia eu venho nesse canal com um texto da Palavra de Deus que sempre vai nos incentivar, vai nos orientar como vivermos melhor nessa terra, nos preparando para as mansões celestiais prometidas por Jesus. Meu nome é Valdir, você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos, no bairro dos Pimentas. E mais uma vez eu peço a você que abra sua Bíblia, dessa vez em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas, capítulo 1, versículo 37. O texto de Lucas diz o seguinte: porque para Deus não há nada impossível. Esse texto foi o que o anjo Gabriel disse para Maria quando ela ficou admirada porque seria mãe, mesmo sendo uma mulher que não tinha relações assim com o homem, ela era uma mulher virgem. De vez em quando alguém me pergunta: Deus ainda realiza milagres como realizava nos tempos bíblicos? Afinal, Deus é o mesmo. E gosto de citar Hebreus capítulo 13, versículo 8, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então hoje, o tema de hoje é milagres. Milagres na Bíblia. Claro que eu não vou esgotar esse assunto, com certeza é um assunto bem extenso, e eu não quero gastar tanto tempo falando sobre isso, já que eu quero ficar 20 e poucos minutos. Mas milagres. De um lado, o texto que nós lemos, porque para Deus não há nada impossível. Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele é o Criador, ele é o Senhor, e sendo Criador, sendo Senhor, nada é impossível para ele. E o dicionário define milagre desta forma: acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. Sim, Deus criou a terra, e na terra Deus criou o que é chamado das leis naturais. Deixe-me dar um exemplo, inclusive essas leis naturais, o próprio Deus respeita. Eu trabalho no 15º andar. Se eu resolver pular de lá, provavelmente, é quase certo que eu vou me esborrachar e provavelmente perderei minha vida. Porque Deus, naquele momento, mesmo que eu pule dizendo Deus me socorre, ele vai respeitar, via de regra, as suas leis naturais. Então o milagre é exatamente isso. Deus, por algum motivo, que somente ele, assim, na verdade, nem sempre entendemos os motivos de Deus, ele intervém nas suas leis naturais, ele corta a sua lei natural. E quando isso acontece, é o que nós chamamos na Bíblia de milagre, ou no Evangelho de João, é chamado de sinais. É claro que eu não iria me jogar do edifício onde eu trabalho, afinal de contas, eu não iria tentar ao Senhor meu Deus, como Satanás assim queria que Jesus fizesse lá em Mateus capítulo 4, versículos 5 a 7. Então, na Bíblia, há vários exemplos de milagres. Isto é, Deus anulando as leis da natureza que ele mesmo criou. Por exemplo, acabei de falar, uma criança nascer sem a necessidade de um pai biológico, que foi o que aconteceu com Jesus, nascido da Virgem Maria. Um outro exemplo, Lázaro, 4 dias ele estava assim, sepultado, o seu corpo já estava assim, em estado de putrefação, e o milagre foi que ele ressuscitou. Lá em João, assim, capítulo 11, versículo, na verdade o capítulo 11, mas eu diria o versículo 44. Você quer ver um outro milagre extraordinário lá em Josué, capítulo 10? Quando Deus ele faz com que o sol pare. Naquele momento parou o movimento de rotação, a Terra ao redor dela mesma, e o movimento de translação, que é a Terra assim ao redor do Sol. Então, percebe? Isso também é assim um milagre. Eu fiz uma pesquisa. Na Bíblia existem 57 milagres no Velho Testamento, 35 milagres assim feitos por Jesus no Novo Testamento e mais cerca de 20 milagres no restante do Novo Testamento. Portanto, são 57 milagres no Velho Testamento, se eu fiz a conta correta, e
mais ou menos 55 milagres no Novo Testamento. E eu lhe pergunto, qual é o milagre da Bíblia mais o impressiona? Então, o milagre são vários, mas o que mais me impressiona exatamente é a ressurreição de Lázaro. Pensa bem, um corpo 4 dias em estado de putrefação, já sendo comido por vermes. Jesus disse: Lázaro, venha para fora. E instantaneamente o corpo volta ao estado normal, ganha vida e o Lázaro sai para fora. Olha, é um milagre assim formidável. Um milagre realmente é algo sobrenatural, onde Jesus, com seu poder, como aquele que criou o universo, ele simplesmente anula a lei, em que uma pessoa morta assim entraria em estado de decomposição. Deixe-me falar um pouquinho sobre os objetivos dos milagres. São vários os objetivos. Eu não vou assim falar de todos os objetivos, mas eu quero citar alguns. Começando no Velho Testamento. Alguns milagres tinham objetivo. Por exemplo, número 1, para que o juízo de Deus se realizasse. A destruição da cidade de Sodoma e Gomorra teve esse objetivo. A cidade chegou num ponto em que o pecado da cidade chegou até Deus, ele foi lá e chegando lá ele destruiu a cidade. As próprias 10 pragas do Egito foram assim o juízo de Deus contra o Egito, que estava maltratando tanto o povo de Israel. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 12, diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei da terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. É Deus falando aí. Número 2, para que o nome de Deus fosse engrandecido e respeitado. As próprias 10 pragas do Egito também se incluem nesse objetivo. Durante séculos, sempre que as pessoas ouviam falar do Deus de Israel ou de Javé, lembravam, faziam uma ligação com as pragas do Egito, como Deus executou juízo contra aquela nação. Um outro exemplo, quando o Senaqueribe, rei da Síria, Rabsaque, que foi o general, eles falaram mal de Deus, inclusive falaram para Ezequias: olha, não confia nesse seu Deus não, porque se a Síria já destruiu tantos outros deuses, o que seu Deus tem de diferente? E Deus, para defender o seu nome, ele defendeu Israel, no caso da cidade de Jerusalém, e 185 mil soldados assírios foram mortos. Em 2 Reis 19, 28, diz o seguinte: por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. E no capítulo 20, versículo 35, diz: naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Percebeu? Às vezes o ser humano quer peitar Deus, quer desafiar o Senhor. E às vezes o Senhor topa e o ser humano sempre se dá mal. É o que aconteceu com Herodes também, no Novo Testamento, em Atos, capítulo 12, versículo 20 a 33. Você lembra que o Herodes aceitou ser chamado de Deus. E naquele momento, um anjo do Senhor o feriu. E a Bíblia diz que ele morreu assim apodrecendo, comido por vermes. Número 3. Terceiro objetivo dos milagres, para que o plano de Deus se realizasse. O exemplo, o nascimento de Isaac, lá em Gênesis capítulo 21, versículo de 1 a 7. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, assim a Sara estéril, e ela deu à luz a Isaac. Para quê? Para que através de Isaac a bênção de Abraão chegasse, que viria inclusive através de Jesus Cristo, um descendente de Abraão. Precisava de um filho, e Deus providenciou esse filho através de assim Isaac. Um outro exemplo, o nascimento de João Batista. Zacarias e Isabel também eram assim idosos, estéreis, e tiveram um filho, e esse filho se tornou o profeta que iria falar assim sobre Jesus. Isso está lá em Lucas, capítulo 1, pode ler Lucas capítulo 1, que você verá que o objetivo daquele milagre foi para que o plano de Deus se cumprisse.
Um quarto motivo para que o servo de Deus fosse respeitado como Moisés e Josué. Lá em Êxodo, capítulo 4, versículo de 1 a 9, Deus diz para Moisés que eles iriam, assim, os israelitas iriam respeitá-lo e os próprios egípcios, através dos milagres cujo poder Deus daria a Moisés. O Josué também, o milagre que eu falei, quando Josué pediu para que o sol parasse e naquele dia o sol assim parou, aquilo fez com que aos olhos do povo de Israel Josué se tornasse assim muito respeitado. Chama atenção no Velho Testamento que os milagres geralmente eram concedidos a pessoas em particular, como por exemplo Moisés, Josué, Elias, Eliseu, entre outros. No Novo Testamento, os milagres também têm objetivos. Eu diria que o número 1, para que a divindade de Jesus fosse confirmada. Lá em João capítulo 3, versículo de 1 e 2, o Nicodemos diz: olha, o Senhor é de Deus, porque ninguém faria esses sinais que o Senhor faz se Deus não estivesse com ele. Então, os sinais de Jesus iriam comprovar que assim Jesus era o Messias prometido. O próprio João Batista, quando teve dúvida sobre se Jesus era o Messias, ele estava na prisão e ele perguntou assim mandou alguém perguntar para Jesus se ele era o Messias que eles esperavam, e o que Jesus fez lá em Lucas capítulo 7, 18 a 20, Jesus faz milagres, muitos milagres. E ele diz: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, você percebe que Jesus ele fazia milagres, em um dos objetivos era que o milagre de Jesus comprovaria que ele era o Messias prometido a Israel. Algo interessante no Novo Testamento é que muitas vezes Deus concedeu não somente a uma pessoa, mas a diversas pessoas o poder de fazer milagres, como por exemplo os 12 apóstolos. Depois Jesus mandou 70 de uma vez só, e todos eles assim tinham poderes para realizar milagres. Número 2, o segundo motivo no Novo Testamento, para que a palavra de Deus fosse confirmada. Depois de ir ao céu, Jesus, o Espírito Santo deu poder para os apóstolos. E lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20, diz: e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, os sinais, inclusive essa é uma dica, os sinais no começo da igreja, em grande parte, era para comprovar que a palavra daquelas pessoas era verdadeira, uma vez que o Novo Testamento ainda não existia, ainda estava sendo feito naquele momento. Número 3, no Novo Testamento, os milagres confirmavam a chegada do reino de Deus. Eram apenas uma pequena demonstração do que seria o governo de Deus sobre os homens. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus diz: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, os milagres também tinham esse objetivo. Número 4, para criar fé nos ouvintes. Mais ou menos semelhante ao que eu falei antes. Em João capítulo 20, versículo 30 e 31, na verdade, fez Jesus diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Percebeu? Os milagres de Jesus, muitos outros milagres foram feitos além dos registrados na Bíblia, mas aqueles registrados tinham o objetivo de criar fé nos ouvintes. Número 5, os milagres confirmaram o ministério de Paulo para a própria igreja. Havia uma ala da igreja que não aceitava muito Paulo como apóstolo. E olha só, lá em Atos capítulo 15, versículo 12, quando Paulo vai se reunir com a igreja de Jerusalém, o texto diz que toda a multidão silenciou. Passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Era mais um dos objetivos.
Número 6, eu quero também destacar, Satanás também opera milagres, bem como os falsos profetas. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que Satanás também se torna um anjo de luz. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus diz que muitos fariam sinais e milagres e depois seriam rejeitados por causa das suas más obras. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo de 11 a 14, mostra que a besta lá do Apocalipse também realizava milagres por obra assim de Satanás. Portanto, eu quero dizer com esse item que nem todo milagre tem como assim vindo de Deus. Às vezes Deus permite que milagres sejam realizados pelo poder de Satanás para que assim teste a fé das pessoas. E na verdade, tem que olhar a vida do quem está fazendo milagre. Porque se ele faz milagres e a vida dele não representa a vontade de Deus, pode ser assim um falso profeta. No Evangelho de João, os milagres são sinais de algo maior, de uma mensagem de Jesus. Por exemplo, quando ele multiplicou os pães, ele mostrou que ele é o pão da vida. A mensagem normalmente é maior do que o próprio milagre. Ou melhor, o milagre traz o quê? Uma mensagem. Então a mensagem, nesse sentido, é maior do que o próprio milagre. Algo que eu gostaria de destacar sobre milagres é que nem todos os doentes foram curados no Novo Testamento, mostrando que os milagres tinham realmente objetivo. Paulo continuou com o espinho na carne, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 10. Deus queria que Paulo confiasse nele. E por isso que ele diz, a minha graça te basta. E Paulo provavelmente ficou a vida inteira assim, com aquele espinho na carne, mesmo tendo pedido insistentemente para que Deus o curasse. Timóteo tinha uma enfermidade estomacal, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, e o Paulo, inclusive, incentiva ele a não tomar somente água, mas um pouquinho de vinho, que ajudaria assim, no seu estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Mas dá para entender porque que o apóstolo deixou o Trófimo doente? Não dá para entender. Isso mostra que nem sempre os milagres eram assim realizados, somente quando havia um propósito. Agora, por que hoje em dia não existem tantos milagres? Nós não vemos hoje em dia, pelo menos verdadeiros, milagres de pessoas sendo ressurretas. Não vemos assim milagres de pessoas sendo curadas de enfermidades assim terríveis através de um milagre. Não estou falando através do poder da oração, que eu falarei no final. Mas através de alguém falando, em nome de Jesus está curado. Há um texto no Novo Testamento que eu quero citar, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 a 12, que o apóstolo Paulo, falando do amor, ele diz, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Algo a destacar na Bíblia é que sinais na Bíblia são para os descrentes. Por exemplo, Tomé, ele disse que não acreditava, e Jesus falou, tudo bem, toque nas minhas chagas, do meu lado, e não seja um descrente. Os fracos da cidade de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22, o apóstolo Paulo diz que os sinais são para descrentes. Os judeus estavam sempre em busca, assim, de milagres. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 a 24. Então, na Bíblia, a fé madura se torna desnecessário os milagres. Esse texto de 1 Coríntios, Paulo está dizendo, quando vier o que é perfeito, e perfeito ali não é perfeição como Deus é perfeito. Perfeito ali seria melhor traduzido como quando vier o que for completo.
o que for maduro, os milagres não mais serão necessários. Então, a igreja do Novo Testamento, que era formada por judeus, que precisavam tanto de milagres, de fato havia muitos milagres. Com o tempo, especialmente depois que o Novo Testamento foi confeccionado, os milagres não eram mais necessários, porque a palavra de Deus foi registrada nas Escrituras pelos apóstolos. Aliás, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, esse texto nós vamos ler, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 7 a 9, diz o seguinte, 1 Pedro 1, de 7 a 9. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. Mesmo sem ter o visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, que é a salvação da alma. No Novo Testamento não há tantos milagres, porque no Velho Testamento não havia aquela ideia de salvação de alma. Vida eterna era algo quase desconhecido no Velho Testamento. No Novo Testamento, o maior prêmio que nós temos é a vida eterna através de Jesus Cristo. Por isso que no Novo Testamento a fé madura é uma fé que crê em Jesus, crê na palavra dele, independente das ações dele. Claro que ele é poderoso para agir, mas agindo ou não agindo, uma pessoa madura em sua fé vai continuar crendo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego no Velho Testamento. Olha só o que Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram para Nabucodonosor quando ele disse que iria jogá-los na fornalha ardente, caso eles não se curvassem diante da estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Daniel capítulo 3, versículo 16 a 18. Então a pessoa que tem uma fé madura independe dos milagres. Além disso, os apóstolos faziam milagres e transmitiam o dom para outras pessoas, como nós vemos, transmitiram para Filipe, transmitindo assim para Estevão, mas essas pessoas não tinham a capacidade de transmitir esse dom para outros. Quando morreram os apóstolos, esse dom miraculoso cessou junto com eles. Por isso que o Simão, o mágico, lá no livro de Atos, capítulo 8, queria comprar esse dom do apóstolo assim Pedro. E hoje, diante de tudo isso, como é que nós podemos assim encarar os milagres hoje? Existe milagre hoje? A resposta é sim e não, dependendo de onde partimos e o que chamamos assim de milagre. Na forma do Novo Testamento não existem mais. Cessaram na era apostólica, conforme previsto em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 a 12. Porém, Deus continua realizando milagres quando oramos da maneira como o Tiago nos orienta, lá em Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Tiago 5,16. Quantas orações têm sido respondidas hoje em dia, na igreja de hoje, a partir da oração de uma pessoa, ou especialmente assim, do corpo de Cristo? Quando clamamos a Deus, insistimos com Deus, e isso está de acordo com a vontade de Deus, muitas vezes Ele vai responder de maneira tão graciosa aos nossos pedidos. Lá em Atos, capítulo 12, o apóstolo Pedro está preso com possibilidade de ser morto. E a igreja clama, e um anjo vai e liberta o apóstolo assim Pedro. Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11, é aquele texto conhecido em que Jesus diz: batam, insistam, batam, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo o que bate a porta é aberta. Então, quando um filho de Deus clama ao seu pai, insiste com ele,
Eu já tive vários milagres na minha vida a partir de uma insistência assim para com Deus. Agora eu quero falar que existe o maior milagre deste mundo. João capítulo 14, versículo 12, Jesus diz: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Durante o ministério de Jesus, mais ou menos 500 pessoas foram convertidas, tendo como base 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, assim, que viram Jesus assim ressurreto. Não obstante ele ter trabalhado com tantas multidões. Apenas agora, quando entra o Novo Testamento, depois que Jesus foi para o céu, manda o Espírito Santo, apenas em Atos 2, versículo 41, 3.000 pessoas são batizadas. Ainda no primeiro século, conforme o apóstolo Paulo, em Colossenses 1, 23, todo mundo conhecido daquela época já tinha assim ouvido falar do Evangelho. Um cumprimento de que a igreja faria milagres maiores do que assim os que Jesus fez. E sabe que qual é o maior exemplo, qual é o maior milagre que nós presenciamos de tempos em tempos? É quando permitimos que o amor sobrenatural de Deus haja em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Nós compartilhamos o evangelho para alguma pessoa e ela aceita esse evangelho. E olha só o que aconteceu com a Lídia, lá em Atos capítulo 16, versículo 13 a 15. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isto. Não existe maior milagre hoje em dia. Podemos orar por uma cura, por alguém arrumar emprego, podemos orar para que alguém passe um concurso público, podemos orar para que alguém de repente tenha uma família, nasça um filho, mas não existe maior milagre do que quando nós nos permitimos ser utilizados pelo poder do Espírito Santo, compartilhamos a palavra com alguém, a palavra vai entrando como entrou na vida da Lídia, a pessoa vai abrindo o seu coração e uma hora ela diz: eu quero ser batizada, eu quero servir Jesus porque eu percebi que eu sou um pecador, eu sou uma pecadora e preciso assim de um Salvador, e esse Salvador é somente assim Jesus. Qual é a conclusão? Nesse vídeo um pouco extenso hoje. Sim, milagres existem e continuam a existir, pois o nosso Deus é o mesmo. Mas todos os milagres têm efeito assim limitado, mas existem e podemos pedir. As portas do céu estão abertas, o nosso Deus é muito bom. Porém, o único milagre que terá efeito eterno é quando levamos uma alma ao senhorio de Jesus, que vê o fruto penoso do seu trabalho, conforme Isaías 53, 11. Pois Jesus enfrentou o pecado, a cruz, pela alegria que lhe estava sendo proposta, Hebreus 12, 2. Ou seja, uma família de muitos irmãos semelhantes a ele. Romanos capítulo 8, versículo 29. Como Pedro e os demais apóstolos, nós temos a chave do reino de Deus. E temos o milagre da conversão através da chave do reino, que é a palavra de Deus. Esse milagre continua sendo realizado ainda hoje. E todos nós somos convidados se você ainda não é de Jesus, a se tornar um seguidor de Jesus. E quando você se torna um seguidor, você recebe a chave, que é a palavra de Deus, para pregar o evangelho e tirar do inferno as almas perdidas e levá-los para o reino de Deus, para o reino do Filho, do amor de Deus, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 3. Que possamos utilizar mais e mais o poder de Deus na realização desse milagre, o maior milagre do mundo, pois tem efeito eternos. E que tenhamos olhos espirituais, olhos do nosso coração iluminados, Efésios capítulo 1 a 18,
para ver a ação de Deus de maneira poderosa, como ele tem agido no meio da sua igreja, porque ele continua, conforme Apocalipse capítulo 1, caminhando no meio da sua igreja, ajudando, trabalhando e nos ajudando a realizar todos os dias o maior milagre deste mundo. Como diz aquele cântico, o maior milagre deste mundo foi Jesus que na cruz realizou. A minha alma manchada do pecado, Jesus com seu sangue lavou. E pode também lavar a sua alma se você ainda não decidiu ser um discípulo de Jesus. Você quer ter essa mensagem por escrito? Entra lá no portal igrejadecristo.net e lá você faz uma pesquisa, milagres na Bíblia, e você terá essa mensagem assim para você compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira, onde estivermos, continuemos sendo responsáveis pelos milagres que Deus quer fazer através de uma vida de oração e de intercessão, mas especialmente através de uma vida onde com a nossa vida e com a nossa palavra vamos utilizar as chaves do reino para tirar as pessoas perdidas do reino de Satanás e transferi-las para o reino de Deus, que é a igreja dele. Que Deus te abençoe nessa semana.